Escravidão é o tema dessa nova série de vídeos. Eu sou a professora Tatiane Tereza e esse é o canal Tempo de História. Em 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel que colocava fim à escravidão no Brasil. E uma pergunta que eu gosto de fazer aos meus alunos quando eu falo sobre escravidão é: se a escravidão terminou em 1888, em 13 de maio, com a assinatura da Lei Áurea, por que o Dia da Consciência Negra não é comemorado no dia 13 de maio e sim no dia 20 de novembro? Para responder essa pergunta, é interessante a gente pensar em algumas informações a respeito da escravidão. Claro que nesse vídeo eu não vou falar de todas as informações da escravidão, afinal foram quase 4 séculos de escravização no Brasil. Então guarda essa pergunta, que mais à frente a gente vai voltar a ela. Quando eu penso em escravidão, uma infinidade de informações me vem à mente. Então é interessante a gente começar pela definição. Se a gente for ao dicionário, por exemplo, a escravidão ela pode ser definida como um sistema socioeconômico baseado na escravização de pessoas. Ou seja, a pessoa passa a ser escravo da outra, é privada da sua liberdade e fica submetida à vontade do seu dono. E pensando na etimologia da palavra, escravo vem de eslavo, e os eslavos eram povos da Península Balcânica, habitavam os Balcãs. E na antiguidade, eles eram vendidos como escravos tanto para a região do Oriente Médio quanto para a região do Mediterrâneo. E isso nos leva a algumas reflexões. Primeiro, escravo não é sinônimo de negro. Segundo, a escravidão não surgiu nas Américas. E terceiro, a escravidão da antiguidade é diferente da escravidão que aconteceu aqui no continente americano. Por conta do nosso passado escravista, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos nas Américas. Cerca de 46% dos africanos escravizados vieram para o Brasil. Então, por conta desse passado escravista, aonde o Brasil viveu quase 4 séculos de escravidão, desde o século XVI até o século XIX, muitas pessoas fazem uma associação direta entre escravo e negro, o que é um grande equívoco. Na história, a gente tem exemplo de povos que foram escravizados que não eram negros retintos. Foi na escravidão atlântica que o escravo foi diretamente relacionado com o negro. Ideia essa que vai ser reforçada com teorias evolucionistas como o darwinismo social, que são teorias raciais no século XIX, que eu vou falar um pouco mais à frente. Como eu disse, a escravidão não surgiu nas Américas e muito menos no Brasil. Tanto na África, ou na Grécia, ou na Roma Antiga, a escravidão ela era recorrente. Na antiguidade, a gente tem exemplos de povos, como os egípcios, que utilizavam o trabalho escravo. Toda aquela monumentalidade da civilização egípcia foi construída com trabalho escravo, como por exemplo as pirâmides. E uma curiosidade é que faraós, quando morriam, por vezes eram sepultados juntamente com os seus escravos. E um povo escravizado pelos egípcios, segundo o livro sagrado dos judeus, a Torá, ou até mesmo o Antigo Testamento dos cristãos, foram os hebreus. Como conta a narrativa de Moisés, que teria sido encontrado e criado pela família real, e após uma revelação divina, ele teria a missão de livrar o seu povo do cativeiro, quando tem aquele episódio que Moisés, libertando o seu povo do Egito, teria aberto o Mar Vermelho para atravessar o mar fugindo das tropas do faraó Ramsés. Episódio esse que seria a passagem, o Pêssah dos judeus, equivalente à Páscoa dos cristãos. Porém, há toda uma discussão acerca desses hebreus da antiguidade, de que eles não seriam exatamente indivíduos brancos, mas sim pessoas negras. Mas eu não vou abordar esse tema nesse vídeo. Então, a escravidão que era praticada na antiguidade, na África, na Europa, ela era diferente da escravidão na América. E em que se difere a escravidão clássica, da antiguidade clássica, e a escravidão na América? Como eu disse, a escravidão ela não estava necessariamente relacionada à cor da pele. Negros escravizavam negros, brancos escravizavam brancos. Um exemplo disso, é claro que um exemplo hollywoodiano, então tem uma certa licença poética, mas a gente pode pegar como exemplo aquele filme O Gladiador. O personagem principal, o Máximos Décimos Meridius,
interpretado pelo ator neozelandês Russell Crowe, ele era um general do exército romano que foi capturado por um vendedor de escravos e obrigado a lutar nas arenas como um gladiador, e se ele conseguisse vencer as lutas, ele conseguiria sua liberdade. Assim, uma outra característica da escravidão clássica era a forma como a pessoa se tornava escrava, que poderia ser por dívida, garantia de pagamento da dívida como uma espécie de um penhor, como prisioneiro de guerra ou ainda como punição de algum crime. Uma outra modalidade de escravos na escravidão clássica eram escravos que seriam equivalentes a trabalhadores domésticos. Obviamente eles tinham uma série de tarefas a cumprir, mas havia uma certa, entre aspas, liberdade. Por vezes eles eram tratados como agregados da família, assim eles estavam inseridos na dinâmica da vida daquela família, que obviamente, ao possuir escravos, isso seria um sinônimo de prestígio, de poder, e muitas vezes era permitido ao escravo constituir a sua própria família. É nas Américas que a objetificação, a animalização do escravo vai atingir níveis ultrajantes. O grau de sevícias, de brutalidade, de crueldade foi desumano com os escravizados. Para além do escravizado estar submetido ao poder de vida e morte do Senhor sobre ele, esse escravizado ele foi submetido a todo tipo de violência, desde a violência psicológica, mental, emocional, até uma violência mais física, como abusos sexuais, torturas de todos os tipos. A escravidão nas Américas, ela impôs uma outra dinâmica para a escravização que havia na África. A começar por transformar a escravidão em uma prática, uma atividade lucrativa dentro da dinâmica da política econômica mercantilista que existia na Europa, principalmente a partir do século XV, com a expansão do tráfico de escravos através do Oceano Atlântico. Como eu disse, a escravidão e o tráfico eram práticas já conhecidas na África, mas com a chegada dos islâmicos, o tráfico ele ganha rotas transsaarianas e através do Mar Vermelho, e no século XV com os europeus através do Oceano Atlântico, dando um outro impulso ao comércio de escravizados. E aqui a gente chega numa outra informação importante de que tráfico e escravidão, apesar de estarem intrinsecamente relacionados, não são a mesma coisa. É importante ressaltar a diferença desses dois conceitos, dessas duas instituições. Como eu disse anteriormente, a escravidão é um sistema socioeconômico baseado na propriedade de uma pessoa por outra. Já o tráfico de escravos é o comércio, é a compra e venda de pessoas escravizadas. Aqui no Brasil, o tráfico e a escravidão vão estar intrinsecamente relacionados, mas não são a mesma coisa. Basta lembrar que no Brasil o tráfico terminou cerca de 38 anos antes da escravidão. O tráfico terminou em 1850 e a escravidão só foi terminar em 1888, o que por sua vez aumentou o tráfico interprovincial, mas também não vou abordar isso agora, vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Esse comércio de escravos, esse tráfico de escravos para as Américas, estima-se que ele movimentou cerca de 10 a 12 milhões e meio de pessoas. Calcula-se que cerca de 18 milhões de pessoas foram arrancadas do continente africano pelo tráfico de escravos e cerca de 20% dessas pessoas morriam durante a travessia nos navios negreiros. Lembrando que os navios negreiros, eles também eram chamados de tumbeiros. Tumbeiros vem de tumba, aonde as pessoas são sepultadas. Tumba fazendo uma referência tanto à morte física, que era uma constante nos navios, e também à morte psicológica, dessas pessoas que eram arrancadas das suas vidas e eram levadas para locais onde elas simplesmente não conheciam esses locais, não sabiam o que ia acontecer com elas. Muitas vezes uma morte identitária, onde essas pessoas elas jamais retornariam à sua terra natal e não sabiam qual vida elas seriam submetidas a partir daquele momento. E é interessante a gente lembrar que as condições das viagens nos navios negreiros eram as piores possíveis. O navio negreiro era absolutamente insalubre. Essas pessoas capturadas, elas vinham no porão do navio negreiro, geralmente despidas,
elas ficavam numa mesma posição, lembrando que essa viagem poderia durar cerca de 2 meses. Elas vinham acorrentadas, então isso significa que elas eram obrigadas a fazer suas necessidades fisiológicas ali mesmo. Elas, se passassem mal, se vomitassem, elas iriam ficar sobre os seus próprios vômitos e o vômito dos outros, sobre as fezes, as urinas. Então isso fazia com que muitos escravos eles adoecessem. E sem falar que eles eram mal alimentados. Eles recebiam uma quantidade pequena de ração, e eu digo ração porque não era uma comida nutricionalmente equilibrada, para que eles se mantivessem vivos até chegarem ao seu destino. Bem, eu fico por aqui, mas ainda não terminei. Assista ao próximo vídeo, onde eu vou continuar discutindo as considerações a respeito da escravidão no Brasil. Esse é o canal Tempo de História, e não se esquece de se inscrever no canal no YouTube, seguir a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até a próxima!